Você já ouviu falar em instituto de pesquisa? Quando chega época de eleição, esses institutos de pesquisas, eles costumam aparecer oferecendo números, estatísticas a respeito de candidato A, candidato B, candidato C, enfim. São os tais institutos de pesquisas, conforme o nome diz, estão pesquisando por aí para oferecer um panorama, um cenário para o público. Existe o Ibope, existe o Datafolha, né, o famoso Datafolha, existe o Paraná Pesquisas, enfim, existe um monte desses tais institutos de pesquisas por aí. E normalmente, esses caras, quando eles começam a fazer as tais pesquisas dele, aparece lá na televisão ou no jornal, em algum local. Aqui, o candidato X foi feita uma pesquisa e ele obteve não sei quanto por cento das intenções de votos, enfim. O caso é que esses institutos de pesquisas, essas pesquisas em épocas de eleições, de um modo geral, nós não sabemos exatamente, até porque eles não falam qual é a metodologia, o critério que eles usam para esses números, esses cenários que eles apresentam por aí. Simplesmente eles colocam lá que o fulano X obteve não sei quanto por cento de preferência do eleitorado. Nós não sabemos, por exemplo, qual foi a faixa de idade do entrevistado. Será jovem, será idade média, será uma idade um pouquinho mais avançada. Você às vezes não sabe qual foi a região do país onde a tal da pesquisa foi feita. Se foi feita lá no norte, nordeste, região sul, aqui na região sudeste, centro-oeste, enfim, não se sabe. Você não sabe se eles fizeram a pesquisa apenas com homens, apenas com mulheres, ou se foram ambos, homens e mulheres. Não sabemos o nível de escolaridade. Fundamental, ensino médio, enfim, faculdade, enfim, não sabemos essas informações. Renda, não sabemos a renda do entrevistado. Se o cara ele possui lá uma renda alta, uma renda média, salário mínimo, se é uma super renda, enfim, não se sabe nada disso. Não se sabe também se foi feita de maneira espontânea ou induzida. Por exemplo, se é espontânea, simplesmente pergunta para o cara: daqui a uma semana teremos eleições para a presidência da República. Em quem você votaria? Aí o cara citaria lá o nome: Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Luciano Huck, Sérgio Moro, enfim. Ou se foi algo induzido, por exemplo, daqui a uma semana teremos eleições. Em qual candidato você votaria? Votaria em Lula? Votaria em Jair Bolsonaro? Votaria em quem? Então, essas informações todas, esses critérios, a metodologia, nós não sabemos. E exatamente por não saber, não dá para você confiar, afirmar com certeza que o que esses caras divulgam por aí espelha realmente a realidade. Porque, assim, todos esses critérios que eu acabei de citar aqui, região, idade, renda, escolaridade,
se for induzida ou não, todas elas comprometem e podem favorecer este ou aquele candidato. Isso daí é uma coisa fácil até de ser deduzida. Então não sabemos. Mas está lá. Você vê na televisão, você vê no jornal, em algum lugar, que o candidato tal, e no caso específico aqui que nós estamos conversando, vamos tratar especificamente do tal do Lula. Lula, o vagabundo, o corrupto, o canalha, porque muitas vezes aparece algumas estatísticas, algumas pesquisas por aí, indicando que ele possui, 1.300, 1.400% de preferência do eleitorado. Onde é que essa pesquisa foi feita? Foi feita com quem, quando, como, qual critério se usou? Como é que um cara que se sair aqui na rua vai levar tomate podre, ovo podre, ele pode ter 1.300, 1.200, 900, 800% de preferência do eleitorado? Como é que um homem igual a Jair Bolsonaro, que dias atrás colocou mais de 500 mil motos nas ruas de São Paulo, saindo ali da região do AMB, né, na marginal ali de Tietê, indo até Jundiaí e depois retornando para São Paulo, como é que esse cara só pode ter 1%, 1,5%, ao passo que Lula tem 500, 600% de preferência do eleitorado? E aí nós entramos em uma outra questão, que é a questão do chamado voto auditável. Se de fato Lula ele possui toda essa preferência, ele possui tudo isso, por que esses caras eles têm uma resistência enorme contra o chamado voto auditável? Por quê? Porque se eles acham que o jogo já está ganho, que já é hora de fazer a faixa e colocar no peito antes de entrar em campo, por que eles são tão contra o voto auditável? Por que o STF é contra? Por que essa mídia podre é contra? Por que os partidos de esquerda são contra o voto auditável? Não seria o normal, já que, segundo eles, Lula tem tudo isso, eles serem completamente a favor? Essa que é a nossa discussão. Tempos atrás, aliás, chega até a ser curioso, o tal do Luiz Barroso, um vagabundo que é o presidente do TSE, tempos atrás, ele disse que não daria tempo para se fazer essa questão do voto auditável, impressora e tal. As eleições elas vão acontecer daqui a 1 ano e meio. Não é amanhã, não é daqui a um mês, daqui a 1 ano e meio, mas o vagabundo disse que não dá tempo. Que é caro, que isso, que aquilo. E logo ele, que é o atual presidente do TSE, é o cara que deveria estar mais interessado em que essas eleições elas aconteçam de maneira limpa, segura, transparente, com total segurança para todos os envolvidos, candidatos e nós, eleitores. Nós queremos ter a certeza que o que nós colocarmos lá, a nossa escolha, ela de fato se torne uma realidade. E não essas pesquisas por aí que, ao que tudo indica, elas são induzidas. Fora que, veja, não é caro, não custa absolutamente nada você colocar impressora, papel, essas coisas todas acopladas lá com as urnas para o voto ser
perfeitamente auditado. Hoje em dia, em qualquer lugar que você vai, se você for aqui na padaria, ali na lanchonete, ali no posto de combustível, qualquer lugar que você vai, você compra alguma coisa e você paga com o seu cartão. 50 centavos que seja. Você coloca lá o seu cartão e a máquina te dá a opção de você receber o seu comprovante, o seu impresso. Fácil, fácil, fácil. Você vai na lotérica, a mesma coisa, você recebe o seu comprovante. Você vai no supermercado, você nem precisa pedir, no supermercado, no açougue, na farmácia, já sai lá impresso. A mesma coisa. Mas, segundo Luiz Barroso, no caso das urnas, não dá. Você vai acreditar em um vagabundo como ele, que deveria estar interessado num voto seguro e não está? Porque para nós, os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, a coisa é muito simples e fácil até. Se Lula for de fato esse cara que tem mais de 500, 600, 700% do eleitorado, segundo essas pesquisas fajutas mostram por aí, e que ele se torne então o presidente. Se o jogo já está vencido, se a faixa de campeão vai ser colocada no peito desse vagabundo, desse ladrão, que seja. O que nós queremos é uma eleição segura, limpa, completamente transparente. É isso que nós queremos. Somente isso aí. E é perfeitamente possível ela... E aí? Tá ao vivo ou não? Joia? O que você fica filmando aí? E aí, cara, bom serviço aí, bicho. Valeu. Obrigado, hein? Bom, eu tive que conversar rapidinho aqui com a rapaziada, mas é coisa tranquila. Então é isso. Se ele, né, essas eleições, ou essas pesquisas dizem que ele vai ser o candidato, que ele possui todos esses porcentos por aí, é só colocar tudo auditado, tudo certinho, tudo bonitinho e já era. Simples assim. Na minha sincera opinião, essas pesquisas, elas são uma espécie de lavagem cerebral. O objetivo delas é começar a trabalhar a cabeça das pessoas, a cabeça do povo, para induzir, para ir preparando para a fraude que possivelmente vai acontecer por aí. É isso que para mim são essas pesquisas. Porque lá na frente, se por acaso as fraudes elas de fato acontecerem, os caras vão dizer o quê? Não, mas lembra que lá atrás nós prevíamos nas pesquisas que Lula estava na frente e muito na frente de Jair Bolsonaro? Simples assim. Para mim, é uma lavagem cerebral que já está começando a ser arquitetada por esses vagabundos, STF, Barroso, imprensa, Rede Globo ou cachorro. Até o cachorro hoje quer aparecer aqui no vídeo. Enfim, por todos esses caras com o objetivo de fraudar mesmo as eleições. Eu já falei em algumas ocasiões que a esquerda ela não vale nada, que a esquerda ela é criminosa, que ela é vagabunda e ela nunca aceita perder. Portanto, não acredite em pesquisa. Não acredite na Rede Globo, não acredite na Folha, não acredite no Estadão, não acredite em Revista Veja, Carta Capital, Época, não acredite em ninguém. Não acredite, não dê credibilidade para a pesquisa. Quando você vê falando por aí que Lula tem mais de 600% de vantagem em cima de Jair Bolsonaro, não acredite. Ok? Vídeo concluído. Houve ali a participação inesperada dos dois meninos ali da empresa de telefonia. Houve a participação aqui do cachorrinho aqui da senhora. Enfim,
faz parte quando nós estamos gravando na rua, ok? Muitíssimo obrigado, não esqueça, deixe seu gostei, ajuda muito, mas muito mesmo. Até o nosso próximo encontro, valeu!